Boa noite, Rede Jovem. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. É um prazer imenso tê-los aqui com a gente. E é um prazer ainda mais para mim estar compartilhando essa mensagem essa noite com vocês. Eu quero agradecer a nossa pastora Érica pela oportunidade que ela me deu de trazer essa mensagem essa noite. E eu quero dizer a todos vocês, jovens, que eu estou com saudade de todos, dos momentos que nós nos confraternizarmos lá na igreja. E eu espero que tudo isso logo vá passar e a gente vai poder nos reunir lá de novo para louvar o Senhor e fazer tudo aquilo que nós desejarmos na casa do Senhor. Muito obrigado por tudo. E eu quero aqui agradecer a Deus também por essa oportunidade. E eu trouxe uma pequena mensagem essa noite aqui para vocês que chama-se Inconstância. E a base bíblica está em 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 10. Eu queria nesse momento que vocês fechassem os olhos para a gente orar, para te dar início à nossa mensagem. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo que Tu tem nos proporcionado, Senhor. Obrigado pelo alimento que tem provido em nossa mesa, não deixe faltar, Pai. Obrigado, Senhor, por cada jovem que está nos assistindo hoje, Senhor. Guarda o Senhor de todos os perigos, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor. Acompanhe lá em 1 João 4, do 7 ao 10, que diz assim: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. O amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Essa é a base bíblica da nossa mensagem, que se chama Inconstância, que eu trouxe essa noite para cada um de nós jovens. E por que eu trouxe essa palavra? Porque no início da minha caminhada eu tive dificuldade com isso, com a inconstância. E por um período eu fiz essa pergunta a Deus, que acontecia assim comigo no início da minha caminhada, antes de eu ir para a igreja, antes de eu conhecer o Evangelho. E quando eu comecei a ir para a igreja, eu imaginava que na igreja não existia pessoas que tivessem defeitos. Para mim, dentro da igreja, só tinha pessoas perfeitas. Elas não erravam, elas não nos decepcionavam. Então tinha isso na minha mente. E quando eu comecei a ir para a igreja, eu me decepcionei com as pessoas, porque não é assim. Elas não são perfeitas, elas erram também, elas nos decepcionam. É incrível isso. E isso me frustrou, porque eu imaginava isso. Desde quando eu ouvia falar em crente, eu imaginava que na igreja todo mundo era perfeito. E quando eu cheguei na igreja, que eu passei a me relacionar com as pessoas da igreja, eu descobri que não é assim que funcionava. E isso me decepcionou. E então eu me frustrei, porque eu imaginava que na igreja só existiam pessoas perfeitas. E não é assim que funciona. Então hoje, desde daí para cá, eu percebo, dentro que eu sou da área amarela, dentro da área amarela, que várias pessoas se decepcionam. Eu acho que também, assim como eu, elas imaginavam que as pessoas não erravam, elas não decepcionavam. Então isso frustra muita gente. E eu vejo muita gente desistindo, muito líder desistindo, muito jovem desistindo da igreja, da sua fé, porque alguém o feriu, alguém o decepcionou, alguém não correspondeu com aquilo que ele esperava. E eu também passei por isso, e hoje, essa noite, eu quero aqui compartilhar como eu superei isso. Porque a partir do momento que eu fui conhecendo as pessoas, eu fui me decepcionando, e também decepcionei algumas pessoas, e eu passei a me perguntar: Senhor, será que eu estou na igreja certa? Porque eu imaginava que na igreja as pessoas eram perfeitas, e não é assim, elas não são perfeitas. Então, será que existe uma outra igreja que todo mundo é perfeito? Se existir, eu quero ir para lá, Senhor. Então, eu fazia essa pergunta para Deus. E ao perguntar isso, Deus, ele respondeu para mim. Por quê?
Porque ao imaginar que existisse uma igreja perfeita, eu falar, então essa eu não estou na certa, porque essa aqui todo mundo tem defeito. Então eu estou na igreja errada, eu tenho que ir para uma igreja onde as pessoas sejam perfeitas. Era assim que eu imaginava. Eu não quero me decepcionar, eu quero que as pessoas elas não me decepcionem. E aqui elas me decepcionam, elas têm problemas, elas têm defeitos. E é incrível que tu sai do problema e já entra no outro, e todo tempo assim. Então eu imaginava assim. E eu queria ir, para acabar de inteirar, tinha amigos meus que chegavam e diziam, esse irmão é da tua igreja, tem defeito, ele tem problema, ele tem isso, tem aquilo. E é da tua igreja, esse pastor ele errou, agora ele já é pastor e tal. Então tudo isso enchia minha cabeça. E eu me sentia desse jeito. Então eu me perguntava, Senhor, será que eu estou nessa igreja? Será que essa igreja é correta? Será que é essa para me estar? E eu tenho certeza que essas indagações também ou já aconteceu, ou vão acontecer com vocês. Eu imaginava isso. Então, ao me perguntar, Senhor, fala comigo, me responde, será que eu estou na igreja correta? Será que essa igreja é a igreja certa para me estar? E ele me respondeu. E hoje vai fazer 9 anos que eu estou nessa igreja e eu tenho recebido bênçãos grandemente do Senhor. E eu tenho visto Deus na minha vida, Deus tem me abençoado, eu tenho colhido frutos dessa caminhada que eu estou nessa igreja com Jesus. Eu posso provar, tanto com palavras, quanto se você olhar para a minha vida, de que eu estou no caminho certo. E eu vou permanecer. E eu vou explicar agora como eu superei isso na minha vida. Que foi o seguinte, eu me perguntava isso para Deus. Então, ao ler um livro, uma certa noite, e eu li o título que dizia assim, Onde está Deus? E isso me aflorou dentro de mim uma vontade de ler, porque essa pergunta eu me perguntava, onde está Deus? E o autor falava assim, como você responderia uma pergunta de um seguidor de Jesus? Se você é um seguidor de Jesus e alguém lhe perguntasse, onde está Deus? E se alguém chegasse com você e dissesse, eu tenho procurado Deus e não tenho encontrado, onde está Deus? Então, quando eu fui lendo isso foi falando comigo. E eu comecei, poxa, o Senhor está falando comigo agora. E eu fui e ao ler o livro, Deus, ele respondeu para mim o seguinte, que não há uma igreja perfeita. Toda igreja que você for, você vai se decepcionar com as pessoas. Porque o amor de Deus, ele se manifesta nas relações que tu tem com as pessoas de amor. Não tem como tu ter uma experiência de amor sozinho, tem que ter uma outra pessoa. E eu cito um exemplo, por exemplo, vocês que me conhecem na igreja, vocês podem imaginar uma coisa de mim, mas só quem me conhece realmente sabe quem eu sou realmente é a minha esposa, Leuda, a Sofia, a Letícia. Elas sabem quem realmente eu sou, elas sabem quando eu me irrito, então elas me conhecem de verdade. Mas mesmo elas me conhecendo, sabendo do meu temperamento, como eu sou de verdade, mesmo assim elas resolveram me amar. E elas me amam assim. E eu amo elas todas, as mulheres da minha vida, a Leuda, a Sofia, a Letícia, da forma como elas são. Eu conheço todas as 3. Então Deus, ele se manifesta na relação que tu tem com as pessoas. Quando aquela pessoa que tu ama, ela se mostra não amável. Quando você conhece alguém, um amigo que te decepciona e que você olha para ela e você diz, essa pessoa não merece meu amor mais, ela me decepcionou, ela não merece que eu seja amigo dela mais. E eu vou sair da igreja porque eu imaginava que não era assim aqui nessa igreja. Vou sair da igreja. Então Deus, ele se manifesta nesse momento em que você julga aquela pessoa não merecedora do teu amor. Então foi aí que Deus, ele respondeu a minha pergunta. Eu estou numa igreja onde pessoas têm defeitos, onde pessoas
decepcionam as outras. Por quê? Porque é aí que Deus vai se manifestar. Porque Deus, Ele é amor. Se existisse uma igreja onde ninguém errasse, ninguém tivesse pecado, como era que Deus ia se manifestar? Se todo mundo é perfeito lá. Então foi aí que eu descobri que eu estou sim na igreja certa, eu estou no lugar certo, no lugar correto. Porque nós somos seres humanos, nós somos suscetíveis a erro. E eu vou manifestar Deus, mesmo sabendo que as pessoas me decepcionaram, as pessoas não merecem o amor, o meu amor, mas mesmo assim eu resolvo amá-las dessa forma como elas são. Então foi assim que Deus respondeu para mim. E eu quero aqui dizer para vocês que foi assim que Deus respondeu para mim. Que Deus, Ele é amor. E eu quero dizer para você jovem, para você líder, não desista do seu ministério, não desista da igreja, só porque alguém te decepcionou, alguém não correspondeu àquilo que você esperava. Não. Mostre que você tem Deus no seu coração e que Deus está com você. Manifeste o amor de Deus, amando essa pessoa não amável. Eu sei que é difícil amar as pessoas que não merecem. Amar aquela pessoa que te prejudicou, aquela pessoa que te decepcionou. Mas eu lembro de uma mensagem de Jesus que ele fala assim, que o mundo vai perguntar se eu realmente era filho de Deus. E só há uma forma de provar isso. Como? Amando uns aos outros. Então, quando você ama o teu próximo, mesmo ele não merecendo, é aí que Deus se manifesta. Vocês acham que aquela mulher que foi pega em adultério, ela merecia ser amada? Não. Ela foi pega no seu adultério. A pena dela era a morte. Mas mesmo assim, Jesus resolveu amá-la. No meio daquela multidão que estava ali julgando ela, Ele o amou, Ele a perdoou. Então a mensagem, queridos jovens, que eu deixo nessa noite é essa. Não desista do seu ministério, não desista da igreja por uma decepção. Não. Manifeste Deus no seu coração. Manifeste Deus. Porque assim como essas pessoas nos decepcionam, nós também vamos decepcionar outras pessoas. É inevitável isso. Mas é preciso que, no momento que acontece isso, a gente possa manifestar Deus, mostrando que o amor que existe dentro do nosso coração, é nesse momento que Deus quer que nós manifestamos nosso amor pelo próximo. Então, eu desejo a todos vocês jovens, a todos vocês líderes que estão nos assistindo, muitas relações de amor, muitas pessoas difíceis na vida de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero nesse momento orar com vocês. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, que Tu me concedeu, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Que Tu possa abençoar, Senhor, grandemente cada jovem, Senhor, cada líder, Senhor. Abençoa nossos pastores, Senhor. Abra as portas do céu, Senhor. E que esse momento difícil, Senhor, possa passar logo, Senhor. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Há um lugar
descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar aonde você pode encontrar a paz, aonde você pode encontrar o amor. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. É no tudo que eu preciso.